Olá, ouvinte do Midcast. Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Fortaleza, Cuiabá, Rio de Janeiro e Porto Velho. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é @podcastmid. Agora, bora ouvir. Olá! Nós somos As Cunhãs, podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e estou acompanhada de mais duas cunhãs jornalistas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Oi, Camila. Oi, galera. Que massa estar aqui com vocês de novo. E estamos também com a Inês Aparecida. Oi, Inês. Oi, Camila, e oi, ouvintes do Midcast. É um prazer estar de novo aqui, como diz a Ebeli. Ótimo. Pois é, nós já estivemos por aqui no primeiro turno e agora vamos dar uma geral sobre a disputa do segundo turno em Fortaleza, que colocou como oponentes um aliado do Ciro Gomes, de um lado, e, de outro lado, um aliado do Bolsonaro. Pense na briga. Mas antes, vamos só lembrar como foi o primeiro turno. Eram 10 candidatos, tinha até um 11º, mas que a candidatura dele foi anulada pela Justiça. Entre os candidatos mais competitivos, além desses dois que chegaram no segundo turno, tinha também uma candidata do PT, a Luiziane Lins, que foi prefeita da capital cearense por 2 mandatos. No fim das contas, deu José Sarto, do PDT, com 35% dos votos, seguido de perto do Capitão Wagner, do PROS, com 33%, e Luiziane ficou um pouquinho mais atrás, com quase 18% dos votos. E agora vamos situar os 2 candidatos que, enfim, chegaram ao segundo turno, né? Vamos começar pelo Sarto, Inês. Vamos. Sarto Nogueira, do PDT, é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Ele está licenciado para se candidatar a prefeito. É o candidato apoiado pelo atual prefeito Roberto Cláudio e pelo grupo dos Ferreira Gomes, além de muito ligado ao governador do Ceará, que é o Camilo Santana, que é do PT. Ou seja, ele é apoiado por PT, por PDT. No primeiro turno, Camilo não podia se manifestar explicitamente porque o PT tinha candidata própria, ou seja, a deputada federal, Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza. Ela tinha sido eleita em 2004, foi reeleita em 2008, e ela quis novamente candidatar-se. Mas aí o Camilo não podia demonstrar seu apoio ao Sarto, porque tinha candidato próprio, o PT, e a legislação não permite. Então, mas assim mesmo o Sarto aí botava a fotozinha dele, assim, abraçando o Camilo, assim, bem disfarçado nas redes sociais e tal. Aí vocês podem estar perguntando, por que tanto empenho em ressaltar o relacionamento estreito com o Camilo? Porque a avaliação do governador perante a população é muito alta. Também em alta é a avaliação do prefeito Roberto Cláudio. Na pesquisa divulgada segunda-feira, dia 23, a gestão de Camilo Santana era considerada ótima e boa por 57% da população. E 28% consideravam regular. E tem gente que junta esse regular com ótimo e boa para dar o percentual de aprovação, né? Roberto Cláudio, prefeito, também é muito bem avaliado. Tem 52% do fortalezense considera a gestão dele ótima e boa, e 32% regular. Por isso, quem é que não quer 2 cabos eleitorais desse? Pois é, Inês, aí você falou tudo. O Sarto tem o apoio tanto do governador como do prefeito, que são 2 figuras bem avaliadas, né? Por outro lado, tem o Capitão Wagner, né, Ebeli? Conta um pouquinho pra gente quem é essa figura, o Capitão Wagner. Sim, vamos lá, meu povo. O Capitão Wagner, do PROS, é um policial militar, certo? Que despontou como liderança política aqui no Ceará lá para 2011, 2012, durante uma greve, né, uma paralisação histórica da polícia militar aqui do Ceará. Um motim, né, que não pode fazer greve de polícia. Isso foi na gestão do ex-governador Cid Gomes, certo? Irmão do Ciro Gomes. E foi por ali que o Wagner começou a se tornar uma liderança, uma voz de oposição aqui no Ceará, né? Uma oposição aos Ferreira Gomes. Hoje ele é um cara muito ligado ao bolsonarismo, né? Embora ele não se diga o candidato de Bolsonaro, ele estava lá na vitória do Bolsonaro, foi aplaudir a vitória do Bolsonaro, é muito apoiado
pelas figuras bolsonaristas aqui do Ceará e, obviamente, foi o candidato oficial do presidente da República no primeiro turno, né? O Bolsonaro chegou a fazer uma live colocando uma foto do capitão Wagner e dizendo que esse era o candidato dele aqui em Fortaleza. O candidato dele acabou ficando em segundo lugar, mas passou para o segundo turno. E aí, assim, tem essa questão aí ambígua no discurso do capitão Wagner, porque o Jair Bolsonaro não é uma liderança benquista aqui em Fortaleza, não. Ele bem mais atrapalha do que ajuda na transferência de voto, né? O eleitor fortalezense não é fã de Jair Bolsonaro. Então, o Wagner, no início, no primeiro turno, ele se negou completamente a associar o nome dele ao Bolsonaro, embora os opositores fizessem questão de colar as duas imagens. E agora, no segundo turno, bom, não tem mais jeito, ele não tem mais para onde fugir, ele é o candidato mais ligado ao bolsonarismo e está adotando um discurso aí de ambiguidade, né? Primeiro diz que é bom que o prefeito de Fortaleza tenha um canal direto com o presidente da República, mas ele não é bem um candidato bolsonarista, porque votou, por exemplo, contra a reforma da Previdência. Então ele fica nesse discurso bem dúbio. Este é capitão Wagner. Então, gente, Bolsonaro claramente está tirando mais votos do que ajudando de fato. Com certeza o capitão Wagner tentou de todo jeito fugir igual o diabo da cruz do Bolsonaro, porque sabia disso, sabia que ele não é bem visto, não é bem considerado aqui em Fortaleza. Por outro lado, o Sarto recebeu vários apoios desde que chegou ao segundo turno, foi do próprio PT, PCdoB, PV, Patriota, o PSOL, que anunciou apoio, mas disse que vai, estando Sarto ou Wagner eleito, o PSOL estará na oposição no próximo mandato, né? Mas que decidiu tomar essa decisão para realmente se posicionar contra o bolsonarismo. Então, é uma luta que nesse segundo turno ficou bastante desigual, né? A gente pode considerar isso? Olha, eu considero muito desigual demais. A gente está vendo, inclusive, aí o resultado dessa desigualdade nos números das pesquisas recentes, Datafolha e Ibope, botando Sarto com a diferença de 18% a 20% à frente do capitão Wagner. Eu acho que vai muito desses apoios aí que ele recebeu. E o capitão Wagner recebeu apoio de quem? De quem foi mesmo, Camila? Quem é, Evelyn? De quem foi? Menina, é uma ex-integrante aí da A Fazenda, programa lá da Record. Diz que pediu voto a ele. Eu acho que tem para mim que agora vai, viu, pro capitão Wagner, depois deste apoio. Uma celebridade dessa, né? Ex-Fazenda, é muito bom. Só uma questão sobre esses apoios, que é interessante falar para o pessoal do Midcast, assim, a gente viu aqui, tem visto em Fortaleza, o que se chama da tal frente ampla, né? Tão pregada aí nacionalmente para que se faça frente ao bolsonarismo em 2022. Aqui, todos esses partidos de esquerda, mesmo a galera que é tradicional da oposição, como a Camila falou, né? A exemplo do PSOL, essa galera se juntou para evitar uma vitória do capitão Wagner. E aí é uma coisa interessante de se ver, né? O que tem sido visto em São Paulo também com o Boulos, eu acho que dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui. Agora, dentro dessa frente ampla, e que parecia muito óbvio para a gente no começo, o Ciro Gomes, Cid Gomes, figuras muito emblemáticas. Ciro está em tudo quanto é canto, declarou apoio aí, aparece em vídeo para o Boulos, para o João Campos lá no Recife, mas Ciro e Cid Gomes estão desaparecidos ainda na campanha do Sarto, gente. Isso é muito estranho, não é não? Eu não acho estranho porque a gente viu, numa pesquisa ainda no primeiro turno, quando foi perguntado ao eleitor, ao pesquisado, quem é que influenciaria o seu voto, o Ciro Gomes também não saiu muito bem avaliado, não. Tá entendendo? E o Ciro Gomes, a pergunta era o seguinte, se o Ciro Gomes indicasse um candidato, qual seria a sua atitude? 28% do eleitor disse que não votaria. Quer dizer, também é um problema. E quanto ao capitão Wagner não querer o Jair Bolsonaro, né, não só ele, né, nós também queremos, 46% da população de Fortaleza considera o governo Bolsonaro péssimo. Quem é que quer um cabo eleitoral desse, rapaz? Não quer. O Ciro era o seguinte, quem ele indicasse teria a chance de 28% de não ser votado. Também não é essas. Então, por isso, no meu entender, é que ele está afastado assim, de cabeça, eles não entraram de cabeça na campanha de Sarto.
Mas o mais sintomático que eu acho é assim, porque o Capitão Wagner, uma das estratégias que ele tem mais usado é justamente associar o Sarto aos Ferreira Gomes e dizer que o Sarto vai ser tipo um poste, vai ser tipo um pau-mandado, e ele fica mostrando coisas negativas que o Ciro tem falado, ou falou já no passado, como um tal de um ataque uma certa vez aí a pastores e tal, dizendo que, sei lá, ia perseguir, ia prender pastores. Fica usando isso contra o Sarto, né? E por outro lado, o Sarto fica usando o Bolsonaro contra o Capitão Wagner, chamando de candidato bolsonarista. Então, eles estão usando os padrinhos só para falar mal, né? Praticamente é isso. Um fala mal do outro a partir dos padrinhos, né? Isso é engraçado. Menino, é mais engraçado ainda, Camila, porque logo que acabou o primeiro turno, o Capitão Wagner, em entrevista coletiva, tinha dito, olha, acabou esse negócio de padrinho, vamos parar com isso, vamos agora falar de propostas e falar do histórico de cada um, né? O meu histórico como deputado federal e o histórico do Sarto como deputado estadual. O que não durou foi nada essa mudança de estratégia aí. Só o que a gente tem visto no segundo turno é essa briga entre padrinhos. E outra coisa é bom dizer para o ouvinte do Midcast, que não é aqui do Ceará, que a baixaria está comendo de esmola mesmo, por parte, principalmente, do capitão. Em cada pesquisa que sai com o Sarto acima, aí endoida, a base dele endoida. Aí são vários fake news, coisas realmente pesadas, e ele está se dando bem não. Por quê? Porque a justiça eleitoral, a justiça que rege as eleições, já deu 2 ganhos de causa para o Sarto. Um deles é nas redes sociais do capitão, que ele tem que passar 7 dias a partir do domingo dia 22, 7 dias e tem até o dia da eleição, segundo turno, né? Desmentindo o que tinha dito e dando espaço ao Sarto e apagando de todas as redes sociais. E também já ganhou 2 vezes, só essa semana passada, de sábado para cá, ele já ganhou 2 vezes o Sarto, contra o Capitão Wagner, que divulga essas fake news, porque é bom que saibam, o ouvinte do Midcast, que é a mesma coisa que o Bolsonaro fez em 2018. Aquelas mentiras horrorosas, mas tem gente que acredita, né? Porque tem gente que acredita até Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, etc. Madeira de piroca. Pois é a mesma coisa. Não, até kit gay estão falando, associando ao Sarto, um negócio assim, tipo, gente, é de doer, é de doer. Agora, de fato, as pesquisas, né, já saiu o Datafolha e o Ibope, as pesquisas estão bem semelhantes. O Datafolha saiu Sarto com 59 contra 41 do Wagner, né, em votos válidos, e o Ibope saiu com 60% para o Sarto contra 40% do Wagner. Então, assim, para virar, é uma situação, assim, muito improvável, né? Muito improvável mesmo. Lógico, as pesquisas podem estar erradas, mas nesse percentual de votos é difícil. Daqui para lá, né? Essa semana aí, a última semana, é que vão acontecer os debates de segundo turno, que até agora não tinham acontecido, né? Foi uma campanha muito atípica pela falta de debates, né, gente? Assim, de televisão, foi muito pouco. Sim. E vão sair mais pesquisas também, né? Agora esperar para ver o que vai acontecer, mas claramente a situação do Capitão Wagner é bem difícil, né? Só um detalhe aí sobre esses debates. A gente estava aqui em Fortaleza esperando que iriam acontecer uns 5 debates, né, pessoal? Tinha, sim. Marcado uns 5 debates. Até agora, até onde eu sei, só tem 2 com a confirmação dos 2 candidatos. Porque o que está acontecendo, como o Sarto está à frente, obviamente que a campanha dele diz que ele não foge de debate, mas assim, eles estão escolhendo bem a dedo do que vão participar. Eles claramente não estão a fim de participar de todos, já teve debate aí que teve que ser desmarcado, porque não teria havido acordo com a candidatura à assessoria do Sarto. Isso é uma estratégia que vale a pena ser citada, né? Uma coisa que a gente critica muito, a ausência em debate, tem acontecido aqui em Fortaleza no segundo turno. Ainda mais assim, com uma campanha tão curtinha, né, gente, que é importante, né, ter os debates para que as pessoas possam conhecer os candidatos melhor. Mas aí não estão dando a chance, né, não estão dando a chance. E eu acho que é isso, né, gente? A gente deu o recado dessa eleição, agora só nas urnas para saber os resultados mesmo, né, o que vai acontecer no domingo. E a gente aproveita para deixar aqui o convite que nós do podcast As Cunhãs vamos fazer uma live de segundo turno no domingo, no nosso canal do YouTube.
Então você busca lá As Cunhãs, vocês vão achar a gente, e aí fica acompanhando, marca lá, né, segue a gente, marca também o sininho para receber as notificações, e a gente tá nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, a gente tá no As Cunhãs Podcast. Você acompanha a gente bota um bocado de coisa lá todo dia e tudo, e você fica sabendo o que tá rolando nessa eleição em Fortaleza nesse momento, e a gente também fala de outros municípios do Ceará, e também botamos o bedelho na política nacional, né, gente? É a vida, né? É sim. Pois... Valeu, galera. Massa demais participar. Boa sorte aí pra vocês também nas cidades de vocês. Pois é, abração. Boa votação. Olá, colegas do Midcast Política, eleições 2020, aqui é Vinícius de Carvalho para mais um podcast, que eu estou gravando com vocês sobre o segundo turno aqui na cidade de Cuiabá, no município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Bem, eu vou recapitular então, quem foram os candidatos do primeiro turno, rapidamente, e os dois que passaram para o segundo turno, e algumas projeções do que nós podemos ter nesse segundo turno. Bem, nós tivemos 8 candidatos, a prefeito aqui em Cuiabá, no primeiro turno, sendo 4 mais competitivos, e 4 de menos projeção. Quando eu falo 4 mais competitivos, eram 4 que tinham mais chance de passar para o segundo turno, que chegaram a ter essa possibilidade pelas pesquisas, e 4 realmente pontuaram menos, eram candidaturas de menos expressão. Então, nós terminamos o primeiro turno com a vitória do vereador Abílio Júnior, que está afiliado ao Podemos, coligado com o Cidadania e com o PSC. Ele fez cerca de 90 mil votos aqui, que equivale a 33% dos votos válidos no primeiro turno em Cuiabá. Em segundo lugar, acabou ficando o atual prefeito Emanuel Pinheiro, afiliado ao MDB, que ficou com 82 mil votos, cerca de 82 mil votos, 8 mil a menos que o primeiro colocado, e o que equivale a 30%. Então, ficou cerca de 33% para o Abílio, cerca de 30% para o Emanuel Pinheiro. Os dois somados já concentraram quase 2/3 dos votos, não as intenções de voto, mas os votos mesmo, já na urna, que as pesquisas foram bem precisas, algumas pesquisas. Então são esses dois que estão disputando o segundo turno agora. O Abílio Júnior, que passou em primeiro lugar para o segundo turno, se destacou como um grande opositor do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara de Vereadores. Ele é vereador em primeiro mandato, e ele era da base do prefeito no começo, lá em 2017, mas acabou indo para a oposição, acabou tomando a decisão de ir para a oposição, pelo que consta, pela negativa de nomeação de pessoas indicadas por ele para cargos comissionados e temporários, enfim, na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Diante dessa negativa, ele teria ido para a oposição e passou a ser um dos grandes ícones da bancada de oposição na Câmara Municipal. Uma bancada pequena, que ao longo do tempo foi ganhando mais corpo. Em Cuiabá há 25 vereadores, então era uma bancada de 4, 5, nesse final de administração que chegou a 6, 7 vereadores de oposição, quer dizer, algo em torno de 25, 30% da bancada era reconhecida como de oposição, quanto uma base aliada mais sólida, mais expressiva ali na Câmara Municipal. Porém, mesmo com uma bancada pequena, eles acabaram demonstrando uma performance, uma atuação muito forte, no contraponto, na crítica ao prefeito Emanuel Pinheiro. Inclusive, com excessos, que eles cometeram. O próprio vereador Abílio Júnior, esse que está candidato, respondeu a vários processos por quebra de decoro, pedindo a cassação do mandato dele. Um deles, inclusive, chegou a ser votado em plenário, E ele foi cassado, ele teve seu mandato cassado e acabou conseguindo anular no judiciário depois por erros, por falhas processuais que a cassação dele teve, ele voltou, acabou retomando o mandato e, portanto, seus direitos políticos também. Se ele tivesse sido cassado, ele não estaria com direitos políticos plenos, como ele está agora. E ele saiu mais forte, em cada situação dessa, porque realmente os métodos de fiscalização que ele usava ultrapassavam um pouco, o bom senso, em certas situações eram exóticos, para dizer o mínimo. Ele ia à unidade de saúde do município, frequentava sem aviso, para exercer o direito de fiscalização que ele teria como vereador. Também outras secretarias municipais, enfim, ele teve vários enfrentamentos com secretários municipais, com servidores, no afã de exercer a fiscalização da administração pública municipal. Mas com isso ele acabou ganhando pontos com aquela parcela do eleitorado que é crítica à administração do prefeito Emanuel Pinheiro.
ele com uma presença muito forte também nas mídias sociais, né? O Abílio Júnior tem, somando o Facebook e Instagram, né, essas duas mídias sociais, ele tem cerca de 200 mil seguidores, que é um número expressivo aqui para o contexto de Mato Grosso, né? E aí com isso ele virou, né, ele se tornou o grande ícone, né, da oposição ao prefeito. Isso levou a sua candidatura a prefeito de Cuiabá, né? E do outro lado, né, como que ficou em segundo lugar, como eu falei, o prefeito Emanuel Pinheiro, que tem uma estrutura grande, com 11 partidos na sua coligação, mas não conseguiu traduzir a aprovação da sua administração em voto, né? Ele tem uma administração até com boa avaliação, que começou a campanha eleitoral com cerca de 30%, né, de bom e ótimo, e durante a campanha, né, com o tempo de mídia que ele conseguiu muito grande, derivado dessa coligação que ele montou, ele chegou a 40% mais ou menos de bom e ótimo, né? E subiu de 40 e poucos para 50 e poucos por cento também de aprovação, né? Quando essa pergunta aprova ou desaprova é feita de modo objetivo, né, para o eleitor, né, ou eleitora. O que é um bom patrimônio em termos de aprovação, né? Porém, ele não conseguiu traduzir essa base, né, essa aprovação da administração dele como intenção de voto. Por quê? Porque é uma administração que, por outro lado, né, ela tem muitas obras, né, tem muitas entregas, isso é fato, tanto na parte de mobilidade urbana, de infraestrutura, né, de outras políticas, na educação, por exemplo, na área de saúde, né, teve entregas importantes, mas, por outro lado, teve problemas éticos, né, problemas de corrupção sérios, né, tanto durante a administração, né, do atual prefeito, durante esse mandato, quanto da vida pregressa dele, né. Ele foi deputado estadual por muito tempo, né, e o ex-governador Silval Barbosa, né, do MDB, que foi governador aqui de Mato Grosso entre 2010 e 2014, ficou preso um período, né, ali em 2015 e 2016, acabou fazendo uma delação premiada, na qual, né, um dos documentos que ele incluiu, né, como parte do conjunto probatório da delação foram imagens, né, dos deputados estaduais da época dele, do período em que ele foi governador, recebendo dinheiro em nota, né, dinheiro vivo, pela alegação do ex-governador, seria como compra de apoio, né, do executivo lá na Assembleia Legislativa, né, para comprar o apoio dos deputados lá. E o então deputado Emanuel Pinheiro era, né, da base, né, do governador Silval, e bastante atuante, né, lá na Assembleia Legislativa, e é uma imagem dele filmada, recebendo o dinheiro, né, e colocando no paletó dele, o dinheiro cai, ele se abaixa, coloca no paletó. E essa imagem foi divulgada já após a primeira eleição dele, lá em 2017, né, em agosto de 2017 teve um impacto muito grande, né, falou-se muito em cassação e afastamento, né, pela via judicial. A Câmara, né, dos Vereadores instalou uma CPI, né, que veio se arrastando desde então como um espaço, né, de um instrumento de oposição muito forte ao prefeito. Essa questão foi um desgaste, né, um desgaste muito, muito grande para ele, e continua sendo essa situação do chamado paletó, mesmo sendo anterior à administração dele, mas atinge, do ponto de vista político, atinge a imagem, né, do atual prefeito, né. Por isso que ele, né, esse é o principal escândalo. Houve outros escândalos menores de corrupção, né, como secretários afastados, especialmente na área de saúde, que tem sido a mais delicada, secretários até presos, né. Então isso vem sendo, né, nesse momento de moralismo, né, de renovação política, isso vem sendo muito explorado pela candidatura do vereador Abílio Júnior, né, que está em primeiro lugar. As outras candidaturas que ficaram de fora do segundo turno tiveram cerca de 100 mil votos, elas somadas, né. E aí agora a questão é o segundo turno que nós teremos no domingo, né. Saiu uma pesquisa Ibope ontem, dando cerca de 48% para o Abílio e 40% para o Emanuel Pinheiro, uma diferença de 8%, mantendo a mesma da última pesquisa do primeiro turno, né. A última pesquisa do primeiro turno tinha identificado 45 Abílio e 37 Emanuel, né. Então os dois subiram 3%, aí dentro da margem de erro, mas houve uma subida de ambos. Emanuel foi de 37 para 40 e o Abílio de 45 para 48, uma diferença de 8%, ampliando, né, a margem, né, daquela que foi obtida em primeiro turno na votação. Em votos válidos, né, isso dá também 8%, 54 Abílio e 46 Emanuel, né. É o que os resultados da pesquisa Ibope, né, que foi divulgada ontem, trazem, né, o que dá um favoritismo grande. O Abílio já ganhou o primeiro turno, né, conseguiu abrir uma frente de 8 mil votos, e essa margem, essa diferença de 8% vai dar algo em torno de 20, 25 mil votos aqui em Cuiabá, né. Então, e aí nós estamos presenciando um segundo turno aqui de muito tenso, né. O vereador Abílio, que teve essa postura agressiva durante a maior parte do tempo, ele já no final do primeiro turno e agora no segundo, ele está numa linha mais paz e amor, né, mais conciliatória, né, até para tentar manter esse eleitorado grande que ele conseguiu conquistar. E o prefeito Emanuel Pinheiro vem realmente numa postura bem mais agressiva, né, usando o tempo de TV que ele tem, o tempo de mídia, para atacar o vereador Abílio em alguns pontos fracos que ele tem, né. Então tá uma campanha nesse segundo turno um pouco propositiva, né, de pouca discussão de conteúdo, né, pouca discussão substantiva mesmo de políticas públicas, e mais realmente ataques pessoais e ataques políticos, né.
especialmente do prefeito Emanuel Pinheiro para com o vereador Abílio Júnior, né? Estão programadas para sair aqui em Cuiabá mais 10 pesquisas até o final da semana, né? Deve ter pesquisa para todo gosto, então vamos acompanhar, mas realmente é uma frente muito grande. Pode dar qualquer um dos dois, será uma eleição muito apertada para qualquer dos lados, né? Porque é 8%, mas num confronto direto, como é no segundo turno, 8% na verdade é 4%, né? Se um lado sobe 4, o outro desce 4, nós acabamos tendo um empate, né? Então, quem ganhar deve fazê-lo por uma diferença muito, muito pequena. Devemos ter um resultado final muito, muito apertado, com uma leve vantagem para o Abílio, né? Ele leva uma vantagem pequena, mas o Emanuel pode ganhar essa eleição sim, né? Ainda podemos ter uma virada nesse processo eleitoral. Temos debates também programados, né? 2 na TV, né? Na Rede Record local aqui, na Globo local, e também debates em entidades, né? Que serão transmitidos por outros canais de TV. Então devemos ter aí um ciclo de vários debates também ao longo dessa semana, né? Decisiva para o segundo turno. Bom, era isso que eu queria trabalhar com vocês, né? Aqui é Vinícius de Carvalho para uma análise política do segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá. Um abraço a todos vocês e até uma próxima. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, host, editor e produtor do Midcast e novamente estou aqui para trazer um panorama da disputa pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, agora nesse segundo turno. Bom, eu vou começar esse boletim falando um pouco de como foi o resultado do primeiro turno. Acabou que no final das contas deu o que as pesquisas estavam projetando e Eduardo Paes do DEM foi o mais votado com um pouco mais de 970 mil votos, totalizando assim 37,01%, e o vice-prefeito Marcelo Crivella do Republicanos ficou em segundo lugar com um pouco mais de 570 mil votos, totalizando 21,90%. Por uma diferença de apenas 904 votos, Marta Rocha do PDT ficou em terceiro lugar e Benedita da Silva do PT em quarto lugar. Ambas ficaram na faixa dos 11%, com um pouco mais de 296 mil votos. Um fato que é preciso mencionar foi o recorde histórico de abstenções, chegando ao patamar de 32,79% do eleitorado, o que equivale a 1.590.876 pessoas, ou seja, mais do que a soma de votos do Eduardo Paes e do Crivella. Se considerar brancos e nulos, então, a diferença fica ainda mais gritante. A pandemia com certeza influenciou para esse cenário, mas digamos que, no geral, o eleitor fluminense não está lá muito feliz com essas opções que teve esse ano, né? Enfim. Um outro fato que eu considero importante de destacar sobre os resultados ainda do primeiro turno foi a composição da Câmara dos Vereadores, que é sempre ali uma peça importante para o mandato de qualquer prefeito. Em 2016, o Carluxo havia sido o mais votado e esse ano o vereador mais votado foi Tarcísio Mota, do PSOL, figurinha já carimbada aqui da Câmara dos Vereadores do Rio e um nome forte do partido aqui na cidade. Ele teve pouco mais de 86 mil votos e o Carluxo dessa vez ficou em segundo com exatos 71 mil votos, perdendo aí pouco mais de 30 mil votos de uma eleição para outra. Muitos analistas disseram que isso significa uma perda de capital política do 02 na cidade, mas eu acho que isso se deve mais ao fato, principalmente do nome que foi o terceiro mais votado. Estou falando do ex-PM e youtuber Gabriel Monteiro, do PSD. Essa figura totalmente execrável, que vocês provavelmente devem conhecer, teve pouco mais de 60 mil votos. Então, provavelmente ambos nadaram aí na mesma raia esse ano, e isso pode sim ter influenciado essa perda de capital político do Carluxo, e eu acho que ele já deveria imaginar que isso ia acontecer, já que o seu papai fez muita propaganda para ele nas suas lives semanais e no Facebook. Completando a lista dos 5 mais votados, tivemos César Maia do DEM e Chico Alencar do PSOL. O PSOL que, aliás, ampliou sua bancada de 6 para 7 vereadores e o PT ampliou de 2 para 6 vereadores. Lembrando que eu estou levando em consideração aqui a situação atual da Câmara do Rio e não a eleição de 2016. Aqui no Rio são 51 vereadores, né? Então, se considerarmos aí PSOL, PT e PDT, que elegeu um vereador, teríamos aí um bloco, vamos dizer assim, né, de 14 vereadores de oposição. A coligação do Eduardo Paes conseguiu 15 cadeiras e a do Crivella 14. Sendo que destes metade são do próprio partido do Bispo, Republicanos. Em teoria, com uma eventual vitória do Eduardo Paes, eles seriam oposição ao governo, e com isso ele precisaria de outros partidos para formar a maioria na sua base, mas como esses partidos são um grande bolo fisiológico e todos ali de direita, na prática,
não acredito que ele tenha maiores problemas nesse sentido caso eleito. A mesma coisa vale para o Crivella, lembrando que no seu atual mandato, mesmo sem uma base sólida na Câmara, ele conseguiu se livrar em 3 votações de abertura de processo de impeachment. Em relação aos apoios do segundo turno, que sempre ocorrem em qualquer campanha, e eu sinceramente nunca consigo ver, pelo menos aqui no Rio, isso fazer algum tipo de diferença no dia da votação, mas posso estar aqui equivocado, vale destacar que essa semana o PSD, que conseguiu 2 cadeiras na Câmara, declarou apoio para o candidato Eduardo Paes. Aliás, um adendo, o Eduardo Paes, nesse evento, junto do PSD, sentiu a ausência do Gabriel Monteiro, que eu comentei anteriormente, que está com Covid-19. Então, vai vendo a situação, hein? O PSD estava na chapa do candidato do PSL, o ex-nadador Luiz Lima, que junto com a Marta Rocha se declararam neutros nesse segundo turno. O PT do Rio oficialmente orientou a sua militância pelo voto contra o Crivella, e o PSOL, apesar de não ter se decidido oficialmente, já teve aí, por exemplo, o Marcelo Freixo declarando seu apoio crítico ao Eduardo Paes. Enquanto isso, o vice-prefeito foi procurar apoio, principalmente de igrejas evangélicas na zona oeste da cidade. Agora eu vou falar um pouco de como está a campanha nesse segundo turno, a última pesquisa divulgada e as minhas expectativas, Lembrando que no dia em que eu estou gravando, faltam 5 dias para a eleição, então algumas coisas ainda podem mudar, mas acho improvável, E surpreendendo um total de 0 pessoas, tivemos o Crivella partindo para ataques de baixíssimo nível contra o Eduardo Paes, praticamente aí desde o primeiro dia de campanha, nesse segundo turno, e mostrando aí boa parte do seu desespero, Em um vídeo publicado recentemente, o vice-prefeito citou que o PSOL estaria acordado com o Eduardo Paes para receber a Secretaria de Educação e, com isso, ensinar ideologia de gênero nas escolas e incentivar a pedofilia. É isso mesmo que você ouviu. Uma das falas mais baixas que eu já vi alguém fazer em uma campanha, totalmente asquerosa, mentirosa e eu diria até criminosa, Inclusive foram flagrados cabos eleitorais do bispo distribuindo panfletos na porta de igrejas com fake news a respeito do Eduardo Paes, incluindo essa aí do PSOL. Na mesma semana dessa fala, ele ainda apareceu em um evento de campanha xingando o governador de São Paulo, João Dória, de vagabundo e viado. Na sua propaganda eleitoral, vem tentando aí forçar uma barra absurda, dizendo que o carioca não deveria trocar o comando da cidade no meio de uma pandemia, que isso seria um erro, pois ele soube lidar com ela e caso tenhamos uma segunda onda, quem melhor do que ele para enfrentar essa situação? Além disso, ele vem escondendo bastante o Bolsonaro na sua propaganda eleitoral, se a gente for comparar com a do primeiro turno, e vem tentando também atacar o Eduardo Paes com alguns fatos que até hoje não colaram nele. Além disso, em entrevista recente, comentou que era inexperiente nesse primeiro mandato dele, mas que agora vai melhorar no segundo e que reza todos os dias pela cidade. E além disso, na CNN, ele também disse que é impossível de ter uma rejeição de 70%, como apontou uma pesquisa do Ibope recentemente. Disse que isso matematicamente era possível, mas que no fundo era uma grande imbecilidade. Enquanto isso, Eduardo Paes está praticamente jogando parado. A última pesquisa Datafolha, divulgada em 19 de novembro, mostra que ele tem 54% das intenções de voto contra 21% do Crivella. Nos votos válidos ficaria 71 a 29. Então, o que ele vem apresentando a respeito de propostas nesse segundo turno não é nada muito diferente do que ele já vinha falando no primeiro, buscando principalmente focar nas propostas para a área de saúde. Na outra parte do tempo, ele praticamente passa ali desmentindo ataques do Crivella e, ao mesmo tempo, atacando o vice-prefeito, cunhando inclusive o apelido de pai da mentira para o Crivella. Em todos os dias que eu assisti a propaganda eleitoral do Paes, ele simplesmente não apareceu falando na tela. Apenas eram ataques ao Crivella, colocando o bispo como se fosse ali o diabo e citando que seriam os 7 pecados da gestão do bispo. Inclusive no debate da Band, que aliás foi de um baixíssimo nível em relação às propostas, e tivemos apenas ali ataques de ambos os lados, o Crivella, em mais um desespero, disse que se ele era o pai da mentira, o Paes então seria a madrinha da mentira. Bom, como eu disse já antes do primeiro turno, o franco favorito para vencer a eleição é o Eduardo Paes. Acho que só um cataclismo para fazer ele perder esse pleito. Não que eu esteja aqui feliz, com a volta do Eduardo Paes, mas expurgar o Crivella deveria ser, sem sombra de dúvidas, a principal meta de todos os cariocas até o dia da eleição. E espero muito que essa seja uma derrota histórica
para o bispo e que os deuses nos ajudem. Como dessa vez meu boletim está saindo um pouco mais cedo, espero aqui que vocês tenham ficado aí com um bom resumo sobre como está a disputa aqui no Rio de Janeiro. Fica novamente o meu agradecimento, dessa vez antecipado, a todos os nossos correspondentes que toparam esse enorme desafio de cobrir todas as capitais nos 2 turnos. Está sendo incrível a experiência, valeu demais. E para quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me encontrar no Twitter, no meu perfil pessoal, que é o @erro500, ou no perfil do Midcast, que é o @podcastmid. Valeu, até a próxima e espero que curtam demais a nossa cobertura. Abraços! Salve, salve, galera do Midcast, aqui quem vos fala é o Wesley Teixeira, trazendo mais um boletim das eleições 2020, aqui em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Gente, sobre este segundo turno, que eu tenho pra dizer é, meu Deus do céu, como a gente conseguiu chegar neste cenário. Acho que vocês devem lembrar da última vez que eu estive aqui com vocês, eu comentei que as pesquisas indicavam um segundo turno entre o atual prefeito, ex-procurador Hildon Chaves, e o candidato do Cidadania, o professor Vinícius Miguel. Pois é, eu também comentei com vocês que as pesquisas eleitorais aqui em Rondônia têm um histórico, têm uma fama de cometer erros, e foi o que aconteceu, uma vez que a candidata Cristiane Lopes, do PP, está agora no segundo turno com o atual prefeito Hildon Chaves. Algumas coisas balançaram as eleições na reta final aqui do segundo turno e acho que é interessante comentar que situações foram essas. De início, houve uma grande campanha de fake news contra o candidato Vinícius Miguel. Embora a gente tenha algumas desconfianças de onde teriam partido essas fake news, nada foi confirmado, mas foram vários panfletos apócrifos espalhados por vários pontos da cidade, sendo distribuídos em várias localidades. A equipe do Vinícius Miguel, na semana da campanha, chegou a falar em mais de 2.000 panfletos recolhidos com informações e notícias falsas sobre o candidato Vinícius Miguel. Isso pesou bastante porque Porto Velho é uma cidade muito conservadora. Nós temos aqui uma população majoritariamente conservadora e anti-esquerda. Essa onda de fake news que envolvia desde incentivo à pedofilia, o famoso kit gay, todos esses pontos que pareciam que tinham sumido na última eleição, ressurgiram das cinzas agora atribuídos ao candidato Vinícius Miguel. Isso por si só já fez o Vinícius Miguel despencar um pouco nas últimas pesquisas, mas ainda assim estava à frente da candidata Cristiane Lopes. Contudo, na última semana, quinta-feira especificamente, antes do pleito, o nosso deputado federal Léo Moraes, um político que tem grande influência aqui no município de Porto Velho, já foi candidato a prefeito, embora não tenha conseguido vencer no segundo turno contra o atual prefeito, foi ele quem disputou o segundo turno na última eleição, ele ainda tem uma grande influência entre os munícipes de Porto Velho, e foi dito e feito. Léo Moraes, na quinta-feira, até então, o Podemos dizia que não iria apoiar nenhum candidato, mas na última semana, na quinta-feira, Léo Moraes declarou apoio publicamente à candidata Cristiane Lopes. E olha, isso fez com que a candidatura da Cristiane fosse para outro patamar, nos surpreendendo com o atual segundo turno. Mas então vamos olhar um pouquinho estes dois candidatos que disputam agora a prefeitura de Porto Velho. Nós temos dois candidatos de direita, Hildon Chaves, o atual prefeito do PSDB, e a Cristiane Lopes, do PP. A Cristiane Lopes, como eu falei da última vez, ela tem um apoio massivo das igrejas evangélicas aqui do estado de Rondônia, principalmente do município de Porto Velho. Como eu mencionei brevemente na nossa última participação, Rondônia e Porto Velho, principalmente, é um estado com uma representação muito grande de igrejas evangélicas e que tem grande influência. Inclusive, uma boa parte dos vereadores eleitos tiveram apoios de igrejas evangélicas também em suas candidaturas. E esse é o caso da Cristiane Lopes. Ela segurou um pouquinho esse discurso no primeiro turno, mas agora, no segundo turno, ela tirou de dentro da manga as expressões de ser uma candidata cristã, da defesa da família, da defesa dos valores, da moral. É discurso que nós sabemos muito bem com o que está alinhado, uma vez que é um discurso muito semelhante ao discurso do bolsonarismo, embora Cristiane Lopes assumidamente não tenha se posicionado
posicionado como uma candidata do presidente Bolsonaro, embora os candidatos que tinham esse perfil, que eram os candidatos do Bolsonaro, que ficaram muito abaixo nas eleições, é bom destacar isso, que não se destacaram nas eleições, os candidatos do Bolsonaro estão apoiando agora a Cristiane Lopes, que são o Dr. Breno Mendes, que era o fiscal do povo, e o coronel Eider Brasil, que também já declarou apoio a Cristiane Lopes no segundo turno. Já o candidato Wildon Chaves, do PSDB, embora se mantenha num discurso um pouco mais neutro, eu tenho observado com bastante... até um pouquinho, chega a ser engraçado, o fato do PSDB estar tentando vender a imagem de ser um partido de centro, tentando dizer que ele não é nem de esquerda nem de direita, mas que é uma saída estável para a cidade. Ele continua aí afirmando as obras que teria realizado. Atualmente a prefeitura está passando por muitas obras, principalmente nas áreas de drenagem, de asfaltamento, como eu comentei com vocês. Se tratam de áreas bastante deficitárias aqui no município. E é justamente esse ponto que a opositora Cristiane Lopes cutuca, questiona no segundo turno. A última pesquisa divulgada pelo Ibope, ela mostra aí uma vitória do Wildon Chaves com 49% dos votos sobre a Cristiane Lopes, que teria 33%. Mas como eu comentei com vocês, as pesquisas eleitorais aqui costumam nos surpreender. Então não é nada certo este resultado, embora de fato o Wildon Chaves tenha recebido mais apoio dos candidatos que não conseguiram chegar no segundo turno. Um apoio importante que o Wildon Chaves recebeu nesse segundo turno é o apoio de um dos principais opositores, que vinha durante todo o pleito disputando diretamente com o Wildon Chaves, agora se tornou um dos seus apoiadores, que é justamente o candidato do Cidadania, o Vinícius Miguel, que agora declarou abertamente estar trabalhando junto na campanha do segundo turno do Wildon Chaves. Outro apoio importante que o Wildon recebeu foi o apoio do coronel Ronaldo Flores, que também não teve uma grande representação, mas tem um apoio dos militares, que com certeza vai balançar um pouco as eleições. Apenas um debate foi realizado até então, e neste debate foi uma troca de cutucadas, de engalfinhadas de um lado e de outro pelos dois candidatos. A gente vê como os dois realmente assumiram essa questão de oposição. A Cristiane trazendo muito esse discurso da família cristã, que ela não tinha usado ainda no primeiro turno, e agora ela está evocando, tentando conquistar a ala conservadora. E o Wildon, ironicamente, tentando trazer essa imagem de centro, de mais estabilidade, de não querer pender para um lado extremo. Alguns pontos interessantes foram os dois partidos que afirmaram neutralidade no segundo turno. É interessante destacar isso porque, em suas notas, tanto a Rede quanto o PT afirmaram que nenhum dos dois projetos representa os ideais do partido. E, de fato, se a gente for olhar bem de pertinho, a gente percebe que não há tanta distinção assim entre os projetos do Wildon e da Cristiane Lopes. Mas esses dois partidos chegaram a incentivar que os seus filiados, caso se sentisse confortável, anulassem os votos. Isso vem de encontro com uma outra realidade que é importante destacar, que é o recorde de abstenções que nós tivemos nessas eleições. Nós tivemos nesse pleito uma abstenção de 27,58% aqui no município de Porto Velho. Claro que a gente pode pensar este número também a partir da situação da pandemia, mas ainda assim é um número muito grande. E na última eleição, a eleição presidencial, nós já tínhamos tido um índice muito alto de abstenções e de votos brancos e nulos. Se a gente somar aí as abstenções com esse índice de votos nulos e brancos, os que se abstiveram e os que anularam seus votos foram mais do que aqueles que votaram no candidato mais votado no primeiro turno, que foi o Wildon Chaves. Só pra gente ter ideia de como foi massiva essa ausência dos eleitores no primeiro turno. O segundo turno segue somente com esse cenário de ataques de um candidato contra o outro.
É interessante como a campanha da Cristiane, ela tenta atacar as obras do então prefeito, tudo que o próprio discurso, ao mesmo tempo em que a campanha do Wildon tenta desmerecer o discurso da Cristiane Lopes, afirmando que se trata de uma candidata despreparada, de uma candidata que não tem um projeto bem desenvolvido. Inclusive foi descoberto agora que uma boa parte do projeto da Cristiane Lopes foi copiado de um projeto de um outro candidato de uma cidade no interior de Roraima, e isso pegou bastante negativo para a campanha da Cristiane Lopes, e seguimos aí. Estamos assistindo, esperando qual será o resultado. As pesquisas apontam uma vitória do candidato Wildon Chaves, mas como eu falei, as pesquisas aqui nos surpreendem. Nos resta agora esperar e observar os melhores resultados aí, torcendo para que saia o melhor para a cidade, embora as duas opções não sejam lá muito favoráveis. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído para vocês conhecerem um pouco dessa disputa aqui em Rondônia. Querendo conhecer um pouco mais de mim, do meu trabalho, siga no Instagram, @TeixeiraUES, e no Twitter, @Teixeira.ues. Muito obrigado por nos escutar, um grande abraço e até a próxima. No Boletim de Fortaleza foram referenciadas as seguintes pesquisas. A pesquisa Ibope, divulgada em 23 de novembro, que foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 805 eleitores em Fortaleza entre os dias 21 e 22 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 07611/2020. Além disso, foi referenciada a pesquisa Datafolha, divulgada em 20 de novembro, que ouviu 868 eleitores em Fortaleza entre os dias 18 e 19 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 05483/2020. No Boletim de Cuiabá, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 23 de novembro, que foi encomendada pela TV Centro-América e ouviu 602 eleitores em Cuiabá entre os dias 21 e 23 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o MT 07435/2020. No Boletim do Rio de Janeiro, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Datafolha em 19 de novembro, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu 1.064 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RJ 00503/2020. No Boletim de Porto Velho, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope, que foi encomendada pela Rede Amazônica, e ouviu 602 eleitores em Porto Velho entre os dias 19 e 21 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RO 06398/2020.